Olá, pessoal, todos bem? Beatriz Rafaela aqui falando, sou tutora da disciplina de estágio supervisionado 2. Tenho acompanhado vocês em algumas disciplinas pedagógicas, né? Eu sou pedagoga e hoje vamos tratar um pouco sobre planejamento, plano de aula e sequência didática, certo? Então, esse é o tema da nossa aula, como nós havíamos combinado de fazermos um encontro síncrono tratando sobre isso, né, resolvi gravar a aula em virtude aí da calamidade pública que nós nos encontramos. E qualquer dúvida que vocês venham ter, vocês podem deixar no fórum ou no próprio comentário do vídeo. Combinado? Bom, então vamos falar um pouquinho então sobre o planejamento, né? O que seria o planejamento? Quando nós vamos para a sala de aula, nós precisamos refletir sobre aquilo que nós iremos abordar, né? E o planejamento, então, é exatamente isso, essa reflexão. O que eu vou trabalhar, né, com os meus alunos, que competências, que habilidades eu quero que eles desenvolvam, quem é esse público, né? Qual é a idade, qual é o ano, qual é a série, qual a disciplina que irei trabalhar. Então, o planejamento envolve todas essas incógnitas, certo? Vamos falar, então, o processo do planejamento, né? Antes de você ir para a sala de aula, você tem que definir que habilidades, que competências você deseja que o seu aluno desenvolva. E aí, para isso, né, você tem que considerar que ao final daquela aula, ao final daquele trabalho, ele precisa ter alcançado ou pelo menos ter dado início, né, ao seu desenvolvimento cognitivo, psicomotor e também afetivo. O planejamento, então, ele tem que ter como ponto de partida os objetivos. E esses objetivos, como nós já falamos, eles vão se debruçar sobre as habilidades e competências que nós desejamos que os nossos alunos desenvolvam naqueles campos que acabei de citar. Além disso, né, considerando aí o objetivo como ponto de partida, eu vou definir então o conteúdo que será trabalhado, a área do conhecimento que será trabalhada, e em base nesses dois pontos, nós vamos aí elaborar atividades que serão desenvolvidas no decorrer dessa aula, né? Com base, então, nos objetivos, no conteúdo e área do conhecimento e nessas atividades a serem desenvolvidas, eu também já tenho que refletir sobre as formas que irei avaliar o meu aluno. E aí, essa avaliação, claro, ela subdivide-se em avaliação inicial, que é aquela que nós conhecemos como diagnóstica, né? Ela pode ser uma avaliação escrita ou oral. No início da aula, eu posso buscar conhecer que conhecimentos prévios meus alunos têm a respeito da área do conhecimento que será trabalhado, né? Em que ponto eles se encontram aí nas suas habilidades, considerando aí o que eu quero que eles desenvolvam até o final desta aula, né? E eu tenho também a formativa, que ela se dá de forma processual, né? No decorrer ali da aula, você realizando as atividades, você vai avaliando o desenvolvimento, o desempenho desses alunos, e tem também a recapitulativa, né? Essa visa aí consolidar o conhecimento trabalhado e verificar de forma aí mais rigorosa, né, se alcançamos ou não os objetivos propostos inicialmente, certo? Então, o planejamento ele tem que envolver esses fatores, né? Os objetivos, o conteúdo, a elaboração de atividades, né? Como será desenvolvido, que metodologia eu vou utilizar, que material eu vou utilizar, e aí, então, a forma de avaliação, ok? Isso, então, é o planejamento. E aí nós temos duas formas que são utilizadas comumente para planejar, né? A primeira delas é o plano de aula. O plano de aula, ele é um documento mais elaborado, né? Ele é mais rico de informações, porque ele traz tudo de forma muito mais específica, né? Detalhada. Então, ele traz lá o objetivo, subdivide-se em objetivo geral, que é o objetivo geral é aquele mais amplo, normalmente ele envolve uma meta, uma habilidade, uma competência que eu quero que os meus alunos desenvolvam no decorrer do bimestre ou do semestre, né? Então, ele é bem mais geral, bem mais amplo, mais abrangente. Tem também os objetivos específicos, que visam, então, alcançar o objetivo geral,
né, que é superior, que é mais amplo, e aí os específicos, então, eles serão desenvolvidos em ciclos menores, né, poderão ser trabalhados em cada aula você trabalha um objetivo específico, visando alcançar aquele objetivo geral, ou a cada semana, né, em vários encontros, você trabalha em cima de um objetivo específico, né? Então, o plano de aula, ele traz isso de forma bem detalhada. Qual é o objetivo geral e essa subdivisão do objetivo geral em objetivos específicos, né? Que vão te dar ali meio que um degrau para você alcançar, então, o topo, que é o objetivo geral, ok? Em seguida, então, vem ali a determinação, a definição do conteúdo ou da área do conhecimento que será trabalhado. Considerando aí que vocês são licenciandos, né, em matemática, consideremos então que essa área do conhecimento geral é matemática e a área e o conteúdo a ser trabalhado será então um conteúdo, por exemplo, números reais, né? Números irracionais, números racionais. Então, com base nos objetivos que eu vou definir esse conteúdo que vai estar vinculado a uma área do conhecimento. Tudo bem? Em seguida, então, vem a metodologia a ser utilizada, né? Os aspectos metodológicos. Como eu vou desenvolver, que atividades eu vou realizar, né? Como será, então, o passo a passo da minha aula, do meu trabalho, né? Que atividades serão, anexar essas atividades, definir dias, definir horários, definir formas de abordagem. Então, tudo isso fica ali na metodologia, né? É meio que um passo a passo mesmo. Primeiro passo, fazer isto, 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 isto. E assim sucessivamente, né? Então, os aspectos metodológicos, eles precisam ser bem didáticos, bem específicos, até para que a gente fique tranquilo no desenvolver da nossa aula, né? Em seguida, então, vem a avaliação. E aí você vai definir se você fará uma avaliação inicial, o que é sempre bom, né? O que é sempre recomendável, porque quando você vai começar a abordar um tema, quando você vai começar a abordar um conhecimento, você tem que partir dos conhecimentos prévios dos teus alunos. Então, você tem que sempre considerar o que eles já sabem a respeito disso, que competências eles já possuem, que habilidades eles já possuem. E aí você considera isso sempre como ponto de partida, né? Então, a avaliação inicial, ela é imprescindível. É importante que ela seja realizada. Então, você vai colocar lá, como você vai avaliar o teu aluno? Ah, vai ser uma roda de conversa, né? Ah, não, vou fazer uma avaliação escrita para saber o que eles possuem sobre. Ah, vou chamar no quadro para resolver uma atividade. Então, aí você pode definir formas de avaliação iniciais, certo? Em seguida, vem a formativa, então. As atividades, com base nas atividades que serão desenvolvidas no decorrer da aula, né? O que é que você vai buscar identificar? Que formas você vai avaliar? Se eles estão alcançando, se eles estão resolvendo de uma maneira mais simples, de uma maneira, se eles estão realizando cálculo mental, ou se estão buscando estratégias para realizar algum tipo de cálculo, se eles estão tendo dificuldades, ou estão avançados. Então, essa avaliação formativa, ela é processual. Você vai acompanhando o desenvolvimento do teu aluno, né? A avaliação final, né, a recapitulativa, ela busca identificar se os objetivos traçados lá no teu planejamento inicial, eles foram alcançados. Essa é uma outra forma de avaliação também imprescindível, né? Porque a gente precisa retornar ao planejamento. Poxa, será que aquilo que eu defini como objetivo, eu consegui fazer com que os meus alunos alcançassem? Será que eles desenvolveram essas habilidades? Será que eles desenvolveram essas competências, né? Nem sempre terão desenvolvido, né? Então, é por isso que é importante refletir sobre. Poxa, se eles não desenvolveram, tem como eu partir já para um outro conteúdo? Nem sempre é possível. É necessário que retorne, se busque novas estratégias de ensino, busque novas metodologias para fazer, então, com que eles alcancem os objetivos definidos. Tudo bem? Então, essa formal, essa recapitulativa, né? E essa inicial são formas de avaliação, tá?
E aí, por último, no teu plano vem lá as referências bibliográficas, que é o material que você utilizou como apoio para a execução das tuas aulas, certo? A sequência didática, então, também conhecida como roteiro de aula, ela é mais limpa, né? Digamos assim. Ela é mais objetiva, né? Ela é mais direta. Ela traz em uma forma de planilha, de tabela, a definição dos dias de aula e conteúdos ou áreas de conhecimento que serão trabalhados, né? Então é tudo bem simples. Você não tem ali a abordagem do objetivo, a abordagem das formas de avaliação, não. Você tem ali a definição do que será trabalhado de forma bem direta, né? Bem pontual. É claro que a sequência didática e o roteiro de aula, eles servem apenas para você acompanhar ou para você poder se localizar de turma para turma, se localizar quanto ao conteúdo, mas para o dia a dia ou para o desenvolvimento da tua docência, é importante que seja sempre elaborado um plano de aula, né? O roteiro, ele não é suficiente. Ou então existem também sequências didáticas que copiam o modelo de plano de aula, né? Elas trazem ali as questões dos objetivos, elas são feitas de forma bem descritivas mesmo, mas aí ela substitui tanto esse roteiro objetivo como um plano de aula, algo mais enxuto, objetivo e direto, tá bom? Eu vou enviar junto a este vídeo alguns documentos, alguns modelos, que aí vocês poderão refletir sobre, analisá-los, né, contemplá-los e qualquer dúvida aí vocês poderão sanar depois. Então, visando exemplificar um pouco de tudo aquilo que nós abordamos, trazendo mais para o prático, né, mais para o dia a dia, eu busquei ali no referencial curricular do Acre, que também será juntado a este vídeo, um conteúdo, né, um objetivo, uma área do conhecimento que a gente pode trazer aqui como exemplo, né? A representação aí dos números naturais em uma reta numérica. A representação, então, dos números naturais em uma reta numérica. Então, pensemos, eu quero que os meus alunos saibam representar os números naturais em uma reta numérica. Esse é o ponto inicial, ok? Este é o ponto de partida. Como é que eu vou elaborar, então, os meus objetivos? Lembrando sempre que os objetivos, eles são formalizados, né? Eles são organizados por verbos. Então, esse representar, essa representação aí vai ser traduzida, vai ser adaptada para o representar, ok? Mas antes que eles representem, eu posso colocar, por exemplo, representar os números naturais em uma reta numérica como objetivo geral. Perfeitamente cabível. É este o alvo, é onde eu quero chegar. Mas pensemos, tem como ele representar sem ele conhecer os números naturais? Não tem como, né? Tem como ele representar se ele não souber identificar os números naturais? Não tem como. Tem como ele representar os números naturais em uma reta numérica se ele não souber o que é uma reta numérica, como ela está organizada? Não tem como. Então, veja que esse objetivo geral, ele subdivide-se em objetivos específicos. E cada objetivo específico poderá ser trabalhado em um encontro, em uma aula, ou dois em uma aula, não sei. Você se organiza, você define isso, ok? Mas é importante entender essa forma de organização, que sempre eu tenho um alvo, mas para eu chegar a este alvo eu tenho degraus a percorrer, ok? E aí, então, eu venho para metodologia, que é atividades. Essas atividades vão buscar o desenvolvimento de quais habilidades, né? Como eu vou elaborar essa atividade? O que ela busca ali fazer com que o meu aluno desenvolva, ou reconheça, ou identifique, ou compreenda, né? E aí, depois, como vou avaliar, tá? Então, tudo isso, tudo isso, o referencial curricular já traz definido ali. E aí, a gente só adapta, considerando o ano, o momento que os alunos se encontram,
considerando os níveis de conhecimento. Tudo bem? Então, pessoal, era um pouco sobre o que eu queria abordar com vocês a respeito do planejamento, a respeito do plano de aula, a respeito do roteiro ou sequência didática, tá? Vou fazer aí a juntada de alguns modelos, alguns exemplos, alguns documentos oficiais, inclusive o referencial curricular, para vocês se debruçarem sobre e aí sanarem algumas dúvidas que talvez venham ter. E obrigada por ter acompanhado, né? Qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço.